Olá, seja bem-vindo a Clareira, um podcast sobre arte e criatividade, apresentado por mim, Daniel Lameira, e organizado pela Seiva, uma escola e editora e marca e outras coisas sobre arte e criatividade. Hoje a gente vai conversar com Helena Obersteiner. A Helena é uma artista gráfica, uma artista visual, uma designer têxtil, uma tatuadora, uma professora, e ela tem uma investigação muito própria que chegou para mim num momento muito importante. Eu fiz o curso que ela oferece, vou falar aqui no episódio sobre isso, um dos, né? E me tocou profundamente, acho que foi uma das sementinhas que fez a gente chegar até aqui. Ela tem um interesse, um conhecimento sobre práticas educativas que ela condensou, acho que em grande parte, num curso chamado Desenhos Feios, que já teve mais de 12 turmas, e é uma experiência de você não aprender a desenhar tecnicamente, com os detalhes e a perspectiva, mas sim usar o desenho, usar o papel, o lápis, para expressar uma forma de erro, o que é o erro, entender quais são suas próprias expectativas quando você cria alguma coisa e se adaptar ao que é criado. É um processo muito terapêutico e muito bonito. Ela tem essa proposta de ajudar os alunos a abraçarem a espontaneidade e deixar de lado a pressão de responder às expectativas criadas às vezes por você mesmo, que pode prejudicar a criação. Ela também já deu cursos no MAN, em outros museus, tem uma oficina de modelo vivo maravilhosa. E bom, eu sou fã da Helena e acho que você também vai virar ouvindo essa conversa. Vamos lá. Bem-vinda! Obrigada, Dani. Estou muito feliz com esse convite. Muito feliz de conversar e te ouvir mais. Você é uma pessoa que é muito inspiradora e que fez parte um pouco dessa... sempre é isso, né? Mas dessa miríade, desse mosaico de influências que vão levando a gente a fazer coisa na nossa vida. E ter feito o seu curso Desenhos Feios foi um momento importante, acho, de pensar um pouco mais sobre arte para mim. E queria dividir isso com as pessoas que estão aqui, que às vezes não fizeram o seu curso ainda, não conhecem a sua fala, mas empolgá-las. Eu quero primeiro perguntar para você o que hoje você considera feio. Olha, essa é uma pergunta que ela é recorrente e eu acho que tem uma resposta muito interessante, porque o feio é um juízo. Então, muitas vezes, as pessoas esperam que exista uma resposta específica, né? Ou que ao fazer desenhos feios, exista algo que a gente possa listar e falar, isso aqui se enquadra nesse tal feio, né? Na verdade, eu entendo que o feio é um juízo que desvia de uma norma, sabe? Por isso, o convite para fazer desenhos feios, pra gente poder existir para além do que socialmente é colocado para nós que é válido ou não. Quando a gente está na escola, principalmente, sei lá, nessas primeiras aulas de arte, queria ouvir como foi essa sua experiência com isso. Talvez hoje tenha mudado um pouco, mas tinha essa ligação da arte com o belo, assim, e da nossa incapacidade, às vezes, de chegar, quando a gente tinha aulas práticas, em algo perto daquilo, né? Você, com essa experiência com seus alunos, você sente que ali está um ponto de afastamento do fazer? Eu acho que essa questão de como a gente aprende a aprender, ela é muito complicada quando a gente vem de uma educação, por exemplo, focada em passar no vestibular, sabe? Ou qualquer outro tipo de pensamento que é muito objetivista, né? Eu sempre falo, é algo que tá na ponta da minha boca, assim, porque eu acho muito importante pensar em como a gente consegue trazer as nossas emoções, como é que a gente consegue trazer essa questão que ela é mais orgânica do relacionamento e que, portanto, ela não tá baseada em fatos absolutos, sabe? Sempre que a gente entende que contra fatos não há argumentos, isso é uma coisa que a Bell Hooks fala, que é no livro Ensinando Comunidade dela, né? A gente não tem como contra-argumentar e como apresentar outras perspectivas, né? E quando a gente tem um ensino que ele é bancário e que a gente desconsidera a pluralidade das pessoas, né? Fica muito complicado da gente existir de diversas maneiras, como são as pessoas, né? Nós somos sempre diferentes uns dos outros, trazemos questões diferentes. Então, é isso, eu acho que é uma luta por construir uma educação que diz respeito a uma humanidade, sabe? Que diz respeito, e não só a humanidade, né? Mas também como nós humanos nos relacionamos com os outros viventes do planeta, sabe? Parece que é meio ampla essa minha resposta, sabe? Mas eu acho que é muito importante isso. A escola, às vezes, ela é muito rígida, sabe? E quando ela se apresenta nesse lugar do certo e do errado,
fica complicado. A minha experiência com escola não foi assim, porque eu estudei numa escola que sempre instigou o pensamento crítico. Eu tenho certeza que foi fundamental para o tipo de trabalho que eu desenvolvo hoje, sabe? Mas eu me deparei com problemas, assim, com relação a isso quando eu fui para a faculdade, sabe? Eu fiz faculdade de moda e eu gostava muito de escrever na época da escola. E aí, quando eu cheguei na faculdade e tinha esse ambiente de criação, de desenho, né? Porque eu fiz design de moda, eu travei totalmente. Eu não sabia como seguir adiante. Eu achava que eu era muito ruim em desenho e muito ruim em qualquer coisa vinculada a isso. Inclusive, eu cheguei a ouvir de uma pessoa que era coordenadora da faculdade, sabe? Ah, Helena, a gente sabe que você não é para criação, que você é uma pessoa mais pra escrita. Olha que loucura! Caramba, que doideira! Eu ouvi isso e eu acho que esse tipo de conversa não me ajudou, sabe? A conseguir contornar essa ideia do que a gente acha que é um trabalho bom ou que é um trabalho ruim, né? Eu fiquei por muito tempo. Isso ficou na sua cabeça, assim? Ficou demais, assim. Claro que ficou. E eu tô falando isso porque eu retomei agora, fazem uns 10 anos. Eu tava andando na rua, atravessando um semáforo, assim, e pensei, meu Deus, aquela pessoa falou isso pra mim. Cara, gente, a gente precisa falar sobre isso, porque quando a gente é jovem, a gente pode escutar umas coisas que são perspectivas de pessoas que se colocam como se fossem donas da verdade, que podem acabar barrando a nossa caminhada, sabe? Muitas vezes a gente tá tateando, experimentando coisas novas. Por isso que é tão importante a gente abrir esse espaço, sabe, Dani? Pra gente investigar, testar sem a pressão de ser o melhor absoluto que a gente inventou que tem que ser, ou que disseram pra nós, sabe? Mas foi uma jornada complexa. Por isso que é o assunto que eu falo tanto. Que eu já fiquei enredada nessas histórias bastante. Talvez falar sobre isso seja a única maneira de eu conseguir trabalhar essas questões e seguir adiante, sabe? Sim, faz parte do seu próprio desenvolvimento como ser humano, não só como artista também, embora os dois estejam conectados ali, né? Exatamente. E também foi uma realização esse ano, você quer saber? Quando eu olhei e falei, caramba, eu falo sobre isso, eu falo sobre abraçar o erro enquanto processo, né? Entender que o erro é uma perspectiva, que tem a ver com a pergunta que você fez do que é feio, que são perspectivas que podem ser vistas por outros ângulos e ressignificadas de maneiras mais generosas, mais interessantes também, né? Olhei e falei, caramba, eu falo sobre isso porque eu preciso todo dia lembrar sobre isso, porque muitas vezes eu sou muito perfeccionista. Me cobro muito. É porque isso vem, de certa forma, como eu consigo imaginar alguém vendo isso como algo... É muito desesperador, de certa forma, né? Porque tira os lastros e as orientações que a pessoa vai construindo, né? De que existe um certo, um errado, uma decisão a se seguir de, sei lá, seja de perspectiva, ou seja de como se faz um jogo, ou seja como se faz um modelo de... E durante muito tempo a gente vai sendo ensinado ou busca aprender como chegar perto daquilo, né? Como chegar perto de fazer aquilo que é o certo, o que... E quando vem esse discurso, é meio desesperador. Fala, não, como assim? E até, acho que pode gerar até uma reação negativa de algumas pessoas, assim, né? Que às vezes lutaram tanto, eu já vi um pouco disso, assim, né? Artistas, às vezes, que são muito talentosos tecnicamente, chateados com uma visão de arte que diz que, né, não que tudo é arte, mas que abraça outra visão de arte menos ligada à técnica. Nossa, assim. eu vou falar uma coisa. Eu acabei de encerrar um ciclo de encontros de modelo vivo no Centro Cultural São Paulo. Foi um projeto incrível, encantador. Eu tô assim com o meu coração transbordando de amor, sabe? Que foram encontros abertos e gratuitos em que a gente se desenhava. Iam em média umas 60 pessoas por encontro, né? E lá foi um público muito diverso, realmente plural. Acho que eu diria isso, assim, um público realmente plural, o que me deixa muito feliz. E essa convivência, ela vem sempre com camadas complexas, né? Então, por que eu tô falando sobre esse projeto? A programação da ação cultural do Centro Cultural São Paulo tem esse modelo vivo que é tradicional, super tradicional, tem mais de década, nem sei quantos anos, mas tanto que muitas pessoas que vão lá têm mais ou menos 60 anos pra mais, sabe? Não que não são pessoas mais jovens, mas tem esse público. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, eu chego com um monte de gente jovem, LGBT, que já conhece os desenhos feios. Daí eu falei, caraca, como é que vai ser esse encontro, né? E eu cheguei assim, e sendo eu, né? Sou a Ariana, assim, cheguei pá. Mas pensando, né? Como é que eu vou chegar com essa energia que vem e vem de nem sei de onde, gente? Lá chega um negócio que eu fico animada, feliz, quero estar lá com energia com as pessoas, né? Mas tem essa preocupação de como chegar nesse lugar entendendo que ele tem história e tem pessoas lá que já
fazem parte de uma história de prática, sabe? E que a intenção nunca é destruir outras perspectivas, e sim lutar para que elas existam. Então, mesmo a pessoa que é super interessada no preciosismo técnico, eu luto para que ela possa fazer o que ela quer, entende? E lá tinham muitas pessoas com esse interesse, sabe? E quando eu falo de desenhos feios e falo, gente, vamos tentar não colocar esse como objetivo principal uma vez por semana, ao longo de 9 encontros, né, que foi o nosso período, eu não tô querendo falar, abandonem totalmente o que vocês gostam, abandonem, explodam o que vocês têm estudado nos últimos anos da sua vida, não tem nada a ver com isso. É, na verdade, abrir espaço como uma resistência, sabe? Porque quando o interesse no preciosismo técnico começa a excluir pessoas, maneiras de ver o mundo, artistas que trabalham de maneiras diferentes, aí isso se configura como um problema. E eu não relativizo isso. Mas pode excluir até uma parte da própria pessoa, assim, de... Exatamente. Quando a gente começa a falar o que eu produzo tá dentro desse padrão é bom, o que tá fora desse padrão é ruim, e aí por alguma razão você tá fora desse padrão, você entra num ciclo de pensamento de que você não vai dar conta de produzir o que você quer. Isso é muito complicado, sabe? Porque quando você começa alguma coisa, você não é excelente tecnicamente. Isso não existe, ninguém nasce assim, é uma coisa que se adquire com dedicação, se esse é o seu interesse, sabe? E você acha que, por exemplo, vários desses artistas clássicos, e é algo também que já ouvi em conversas, mas é essa busca pelo perfeccionismo técnico para depois poder se distanciar, né? Que é um movimento que a gente viu em vários artistas famosos, que começam ali pintando de uma forma mais tradicional, influenciado pelos renascentistas, etc., para depois, principalmente, né, nessa época moderna, se distanciar um pouco disso com outras influências. Mas nem todos também, né? Alguns nunca chegam a desenhar isso que a gente vê como perfeito, assim, né? E de onde você acha que vem ou que você vê nos seus alunos, e como ex-aluno também seu, assim, quando você começa falando, pô, vamos desenhar isso aqui de observação. De onde vem essa primeira, sabe, nível de, isso aqui que é desenhar de observação, e começa a fazer uma forma de desenho? Eu sei que a questão do desenho aqui no Brasil tem data, né? Tem a ver com a missão francesa, tem a ver com ideais neoclassicistas. Então tem história e tem data para a gente pensar sobre isso. Por isso que é muito importante também a gente saber o que já aconteceu em termos históricos, tanto quanto a gente ter consciência de que nós somos produtores de novos conhecimentos, sabe? Que nós podemos construir coisas novas a partir do que só nós trazemos, da contribuição única que só nós podemos trazer para o mundo, sabe? É bem filosófico, assim, essa conversa, sabe? Porque as pessoas, elas geralmente falam sobre representar a realidade. Então, quando a gente fala sobre um desenho de observação, uma coisa que é muito repetida é isso. Eu não consegui representar a realidade, aqui eu representei. E assim, eu falo muito, eu pego muito no pé dessas palavras, sabe? Das pessoas quando elas falam essas palavras. Porque eu trago a seguinte reflexão. O que a gente está chamando de realidade? Será que a realidade não é um ponto de vista? Será que falar sobre representar a realidade também não é uma ideia que é uma ilusão, né? De que existe uma realidade absoluta? Claro que a gente não tá falando isso para abrir as portas da insanidade, sabe? Que você fala, calma, eu tô segurando uma xícara ou não tô aqui, né? Não é pra gente enveredar por esse caminho, sabe? Mas sim entender que não existe um ponto de vista neutro. E não é pra existir. Tipo, eu não quero ser a dona da verdade. Isso ali no livro do Paulo Freire, eu concordei, assinei embaixo. Eu falo assim, eu não quero ser... Ele não falou com essas palavras, né? Mas é essa pegada. Tipo, eu não tenho a intenção de ser um observador imparcial. E a nossa parcialidade, a consciência da nossa parcialidade é se apropriar de quem nós somos e se apropriar da nossa visão, das perspectivas que só a gente pode trazer. É um processo super importante. Sair dessa ideia de uma ilusão da realidade comum a todos, sabe? Isso vem com um pensamento crítico. Então você acha que também esse desenho emulando essa realidade genérica, vamos dizer assim, que é como você vê as outras pessoas fazendo, você tenta fazer, é também um movimento de você estar afastado de quem você realmente é, porque pelo que você está falando, estou tentando levantar para você elaborar, mas quando a pessoa começa a sair, então, desse genérico do desenho, ela tem que tomar algumas decisões de para onde ela está indo. Aí fica estranho, aí fica feio, entendeu? Porque quando a gente segue sempre um esquema, a gente já sabe onde a gente vai chegar.
não tem muita incerteza nisso. Aí, ó, o livro da Arte e Medo. Não tem muita incerteza na Arte e Medo, o livro da Seiva, né, que foi lançado pela Seiva. Falei sobre isso na aula que a gente gravou junto, né, que os autores falam isso. Exatamente, que vai estar aqui disponível. Entra no site da Seiva que está lá disponível para você assistir uma aula incrível da Helena. Gente, a incerteza, ela é essencial para nós, porque a incerteza significa que nós estamos buscando. Quando não há incerteza, quando não há curiosidade, quando não há dúvidas, provavelmente a gente está seguindo um roteiro, um protocolo que outras pessoas inventaram para nós. E aí a gente não precisa pensar. Isso dá chance de muita manipulação. E eu acho que isso tem a ver com o que você falou, de nós nos afastarmos de quem nós somos. Desenvolver um pensamento crítico não é entrar numa militância exagerada, sabe? Falar, ai, não, eu só quero desenhar, não quero ser militante. Gente, não é isso, sabe? É entender que você pode descobrir maneiras que são mais interessantes para você e que elas podem desviar de certas normas. Porque senão fica todo mundo fazendo o mesmo desenho, fica todo mundo fazendo o mesmo trabalho. É interessante isso que você falou da militância, porque acaba sendo um desvio, mas também dentro de um coletivo ainda, né? Um desvio ainda seguro, né? Eu estou saindo do que todo mundo faz, mas estou procurando vias ainda autorizadas, assim, dentro do que eu acredito para seguir no desenho. Claro que às vezes faz parte do caminho de você se descobrir também, né? Mas esse desenho único, de certa forma, que você vai trazer para o mundo, e assim, você participou ali, mas dessa escolha, por exemplo, de artistas para ilustrar os clássicos que eu fazia no Antofágica, ou mesmo em outras editoras, assim. Mas na Antofágica, principalmente que a gente queria esse viés menos ilustrador, técnico, vai pegar aquela cena e ilustrar, a gente buscava uma interpretação. E aí, para mim, ficava muito claro nessa busca, assim, de que o que eu estava buscando eram as pessoas que tinham encontrado ou estavam nessa busca de algo pessoal para adicionar lá, sabe? Mas muitos artistas que chegavam, era muito difícil falar isso para eles, assim, né? De tipo, cara, você é muito bom, mas dentro do que eu tô buscando, eu acho que ainda falta você enveredar em algo seu para você trazer aqui. Às vezes eu não tô vendo também, sei lá, o que a pessoa já tá enveredando, mas sentia isso e sentia algo muito difícil de deixar isso claro para alguns artistas. Isso aí é o que as pessoas falam, sabe? Eu quero encontrar o meu traço, né? Se todo mundo já ouviu essa história, né? Eu quero desenvolver a minha identidade, eu quero encontrar meu traço. E muitas vezes, por conta desse sistema de educação mesmo, de como a gente aprende a aprender, nós achamos que é repetindo o que outras pessoas estão fazendo que a gente vai conseguir chegar no lugar que a gente acha que almeja, sabe? Só que, na verdade, quando a gente parte para uma investigação, ela é muito mais esquisita, sabe? Ela é muito mais cheia de questionamentos do que de flores, assim. Faz parte a gente ficar feliz também, sabe? Mas é um desafio a gente se propor a fazer coisas novas. É um desafio maravilhoso. A gente descobre muito, sabe? E é simples, assim, o que eu tô dizendo, no sentido de que existem roteiros, no caso do desenho, que são extremamente objetivos. As pessoas pegam e fazem, ensinam como faz um esquema de desenho, qual é a proporção que as coisas têm que ter, sabe? E eu acho que o lance é a gente ter autonomia. Se nós amamos fazer assim e queremos fazer assim porque nós escolhemos, eu acho que tá tudo certo, sabe? Mas se nós fazemos assim porque achamos que é o único caminho possível, ou se nós tentamos fazer assim e nos sentimos infelizes por alguma razão, aí é um sinal de alerta pra gente procurar outras alternativas que existem, sabe? E mesmo essa busca pelo traço, às vezes vem de uma demanda que o artista vê também, sei lá, ou de galerias, ou de algo comercial, assim. Às vezes isso pode nascer também do outro e menos de você, digo. Dessa necessidade, né, que fala, pô, preciso achar meu traço, ainda não achei meu traço. Mas você acha que isso tem mais a ver com a pessoa mergulhar em si, assim, sabe? Do que uma análise mercadológica, porque tem esse lado também, né? Das pessoas que estão vivendo de arte. Tem algumas questões. Por exemplo, se você quer trabalhar com ilustração, existe um tipo de ilustração que foi muito absorvido pelo mercado, um tipo de ilustração digital que a gente já sabe que determinado
determinados tipos de trabalho vão aceitar esse tipo de ilustração. É fato. Eu não faço, então eu nunca vi um orçamento disso, mas eu imagino que seja uma coisa que funcione economicamente, sabe? Tá tudo bem se a pessoa quer fazer isso, juro, gente. Não é sobre não fazer isso, você escolhe, sabe? Mas é sobre você poder escolher outras coisas. E saber construir, aprender, né? Ter ferramentas pra construir e fazer esses caminhos vingarem. Porque o medo que as pessoas sentem, eu acho, é de fazer coisas diferentes do que a gente já tá acostumado e não ter trabalho, não ter como articular a tua linguagem, não ter como comunicar o que sente que deve ser comunicado. E daí a gente entra numa outra conversa bem complexa, né? Que é, qual que é esse ecossistema que a gente precisa nutrir para conseguir trabalhar com desenho? Não é só desenhar, tá longe de ser só desenhar. De novo, eu vou falar do Arte Medo. O Arte Medo é um livro que fala muito sobre isso, né? Que a gente precisa se organizar em muitas instâncias, que não é só sentar e criar. Então a gente precisa conseguir se organizar e fazer essa confluência aí de diferentes aspectos, sabe? Esse livro que a Helena tá falando, Arte e Medo, foi o primeiro lançamento da Seiva. A Helena foi uma das primeiras leitoras ainda na Sulfite, o livro não revisado. E ele ressoa essa mesma vontade que a gente tem na Clareira, de como que a gente se entende para superar nossos medos para criar. Nós sabemos o quanto é difícil superar uma síndrome de impostor, um receio de colocar suas vontades no papel, na tela, no teclado. E foi daí que nasceu a ideia de criar essa comunidade onde se acredita que a arte é para todos. O livro eu, inclusive, traduzi, porque eu fiquei extremamente apaixonado pelo livro. Eu sugiro que vocês vão atrás e acompanhem as nossas outras frentes que ressoam essa vontade. Então tem os livros, os cursos, aulas gratuitas, a Aurora, nossa newsletter, o servidor no Discord, que é um espaço aberto para trocas de referências e projetos. E se você quiser fazer parte dessa comunidade, é só baixar o Discord, entrar pelo navegador. É simplesinho. Tem muita gente que tem medo, né, do Discord. E o link tá na descrição desse episódio ou nas nossas redes sociais. Eu te espero lá. Porque eu acho que vai ter gente ouvindo aqui que estão nos dois, são poucos, né, mas só para exemplificar, caminhos, assim, né, um de, beleza, quero viver disso, vejo isso como meu ganha-pão, e outras que, pô, isso é meu hobby, isso é minha diversão, que é algo que eu acho ou minha diversão, ou meu incômodo, que é algo que eu acho muito bonito dos desenhos feios, de misturar essas pessoas, né? Tem muita gente que faz, que já tem uma carreira, mas tem muita gente que faz e que talvez não desenhe há anos, décadas, sei lá, né? E que às vezes criam coisas impressionantes, assim. Eu achava muito bonito de ver a criação dos outros alunos. Mas isso também era um exercício de olhar, por que eu tô achando isso interessante, né? E o outro menos. E aí eu queria te pegar por esse lado. Como você tem visto o desenho como uma matriz para falar sobre essas coisas que estão desligadas necessariamente do desenho como profissão, sabe? Mas o desenho como algo maior sobre criatividade, sobre a vida. Nossa, eu fico muito feliz quando aparecem pessoas nos cursos falando que não desenham por profissão, mas estão lá e voltam. Isso é o mais louco. Muitas pessoas que falam que não estão lá para se ferramentalizar em termos profissionais, fazem um curso e depois voltam e fazem outro. Eu falo, cara, que demais. Isso é muito lindo, porque nós somos carentes de comunidade, sabe? Nós somos carentes de maneiras de aproximação. Por isso o curso do Centro Cultural, o curso, não posso dizer que é curso exatamente, né? Os encontros de modelo vivo se chamava Coragem Presente, né? Esse ciclo de encontros, né? Por isso que ele foi tão emocionante. Porque o desenho, ele não tinha o objetivo de ser um objeto. Isso é uma coisa legal, sabe, da gente falar. Muitas vezes a gente imagina que o desenho, ele é um objeto, que a gente vai enquadrar, ou que a gente vai fazer, sei lá, qualquer coisa que a gente quiser, mas que o que importa é a sua materialidade. Mas em casos como esses do modelo vivo, eu falava muito assim, gente, o mais importante dessa prática de modelo vivo é as pessoas, são as pessoas, não são os papéis. São as pessoas. Então, muitas pessoas iam lá para encontrar outras pessoas. O desenho lá se colocava como uma maneira de aproximação. Então, tipo, no último exercício, eu pedi para as pessoas se apresentarem. A gente sentou em volta de uma mesa, né? A gente fez grupos diferentes, as pessoas sentaram em volta de uma mesa. E eu falei assim, cada pessoa vai se apresentar contando um caso particular e peculiar da vida. Não queria que fosse, tipo, meu nome é Helena, tenho 31 anos, eu sou artista, LGBT, não sei o quê. E aí, enquanto essa pessoa se apresenta,
apresentava, contando alguma história, todo mundo da mesa desenhava. Então é um meio de se conectar. Muitas pessoas falaram lá da emoção que foi encontrar outras pessoas, ouvir, ser ouvido, ser desenhado, sabe? Então isso não tem nada a ver com, então eu tô aqui adquirindo habilidades sociais pra a minha gestão de não sei o que. Pode ser também. Mas assim, não é as pessoas estão lá pra encontrar outras pessoas. A gente tá carente disso, sabe? E também tem um lance do desenho que eu sou muito apaixonada, que é o desenho como essa âncora, esse catalisador que faz com que a gente entenda que o nosso corpo e o seu sentido, e os nossos sentidos do corpo, né, eles captam informações, a gente consegue canalizar isso, transformar em um gesto que reverbera em uma marca. Então tem um lance do desenho ajudar a gente a se ancorar no momento presente, a viver o momento presente. E é geralmente nesses momentos que eu sinto que as coisas se alinham e uma espécie de paz e felicidade vem, que tá muito vinculado com a meditação também. Então existem muitos aspectos, sabe, que eu acho que ajudam a gente a trabalhar questões que são urgentes. Respondi, é isso? Respondeu, mas vou pedir para você continuar respondendo, falando que eu acho que você falou isso quanto ao desenho, mas e quanto à sua proposta do desenho feio, sabe? Da pessoa lidar com essa relação com a própria expectativa e como que isso transcende também além do desenho. Depois eu posso falar um pouco como foi para mim, assim, ver isso. Eu quero te ouvir também. Então, eu acho que tem a ver com a gente entender que nós não somos seres feitos para cumprir expectativas, sabe? Nem nossas, nem de ninguém. Então, nós vivemos em uma sociedade que esmaga as nossas subjetividades. E eu acho que é muito importante a gente buscar maneiras de nutrir. Por isso que eu falo de resistência. A gente tem que nutrir a nossa subjetividade, sabe? A gente precisa ganhar espaços na nossa vida em que a gente não acha que fazer algo porque nós queremos é perder tempo. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. Difícil isso, sabe? Eu tô fazendo algo porque eu intuitivamente sinto que vai ser bom pra mim. Porque eu intuitivamente sinto que me faz bem. Mas eu deveria estar fazendo outra coisa. Mas eu estou investindo em algo que eu poderia ter comprado um objeto. Poderia ter feito alguma coisa, sabe? Que não diz respeito a esse trabalho interno, sabe? Nós não nascemos pra cumprir expectativa. Quando a gente produz algo com desenho, nós não somos especialistas em desenho, nós não trabalhamos com desenho, mas nós sentimos intuitivamente que algo nos atrai para cá. Eu acredito na importância da gente confiar nessa intuição e investigar para entender por que é que isso nos interessa de alguma maneira e como criar esses espaços na nossa vida. Ninguém tem que ser profissional em tudo que faz, isso é muito chato. Isso traz consequências graves na nossa vida, sabe? Então, eu falaria por esse caminho, sabe? Porque quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente não trabalha no campo da, entre aspas, excelência técnica ou de como a gente imagina que deveria ser, pode ser que a gente sinta um pouquinho de frustração em alguns momentos. Mas isso faz parte, é uma coisa absolutamente natural. Se você não sente em nenhum momento, nenhum tipo de incômodo, é aquela história que a gente estava conversando. Provavelmente você só tá repetindo um roteiro que vai te cercando o suficiente para você sempre saber aonde você vai estar e o que você vai estar fazendo. Tentando cercar, né? Porque as nossas emoções, elas são incercáveis, eu diria. Não, e acho que incômodo não necessariamente... isso não é algo ruim, né? Não é essa busca pela felicidade sempre, eu acho, né? O Conrado Caligari, eu estava lendo o livro dele recentemente, O Sentido da Vida, que acho que é o último que ele lançou, que saiu. Uma coletânea de textos, e ele fala, né, que uma boa vida não é necessariamente uma vida feliz, é uma vida bem vivida, é uma vida interessante, sabe? Uma vida com movimento, com sentimentos, e acho que o incômodo e a frustração de não fazer algo, ou a surpresa de você fazer algo quando você está fora do controle total, né, da sua vontade, e aquilo ficar de um jeito interessante, acho que tudo isso vai abrindo possibilidades para você viver essa vida interessante. Para mim, assim, me pegou muito durante seu curso isso, assim, né, porque eu tava numa... claro, você vai sendo treinado profissionalmente dentro de não é uma expectativa sua, mas sei lá, fui
me tornando editor e buscando um certo excelência, isso que você falou, assim, perfeccionismo de atuação. E ali eu tava fazendo uma coisa que eu, assim, é isso, tava fazendo desenhos realmente feios e que parece que quanto mais eu tentava deixar eles bonitos, menos interessantes eles ficavam bonitos nesse sentido clássico, assim, né? Mais perfeccionista eu estava sendo de fazer. Quanto mais eu me soltava nos seus exercícios, né? E antes eu tinha feito isso também com o Lourenço, tinha feito alguns exercícios que dialogavam com depois que você fez, de você desenhar sem olhar, de você desenhar, né? Sem olhar outra pessoa, de você não tirar lápis e papel, de você foi levando isso para uma coisa mais extrema, assim, mas que deixava mais interessante o processo e a não preocupação com o resultado, às vezes até gerava resultados mais interessantes do que a preocupação, né? E que isso vem de um campo de intuição mesmo. E já estava percebendo isso em outras esferas da vida, de perceber que às vezes pensar menos sobre alguma coisa trazia mais soluções para aquilo, às vezes. O problema é pensar, Dani. A gente é viciado em pensar. Por isso que eu falei a coisa da meditação. A gente pensa muito e a gente busca todas as soluções na nossa mente. A nossa mente não traz respostas. Senta numa sala solitariamente e fica pensando pra ver se você vai descobrir soluções. Você vai ficar muito nervoso, entendeu? Não vai te trazer soluções. Por isso que eu falei dos 5 sentidos do nosso corpo. Eu não sei se ficou um papo meio confuso aquela hora. Muitas informações são trabalhadas e captadas por essa confluência de sentidos que a gente tem. E isso é uma maneira de elaborar. Quando a gente pega num lápis ou em algum objeto que risca e a gente se mexe, uma marca só tá no papel porque o nosso corpo se moveu. Existe uma coisa do corpo. Essa coisa do desenho é uma coisa que se elabora na cabeça, que manda a mão fazer. A mão não obedece e a gente fica bravo. É uma furada, entendeu? Quanto mais a gente entende que nós temos um corpo inteiro e esse corpo está presente em relação ao ambiente, às pessoas, aos objetos, a como você tá se sentindo internamente, até o que você comeu. Tipo, come uma comida super pesada e vai fazer qualquer coisa na sua vida, ou come uma comida leve. Você vai ver que a sua presença, estado de presença, sua paciência, sua disposição, ela é diferente. Tudo isso influencia no seu momento presente, portanto, na manifestação do seu trabalho, sabe? Eu acho que você falou essa palavra percepção, acho que era isso, acho que é um exercício de percepção mesmo, muito parecido com, não parecido, mas se relaciona mesmo com, sei lá, fazer o curso de meditação transcendental também há alguns anos atrás e foi muito impactante também, mas tem algo relacionado, assim, da presença, do perceber o pensamento, lá você se priva, de certa forma, desses sentidos, né? Para perceber eles, né? E no desenho é diferente, porque você usa eles e também está nesse movimento de percepção. Mas uma coisa que eu queria levantar para a gente conversar, que eu acho que é um diferencial também, talvez, dos desenhos feios, é uma ligação com a infância. Você vê isso? Ou no desenho mesmo e nos desenhos feios, assim, nas duas coisas. Sim, porque quando a gente faz exercícios de desenho que retomam essa questão da consciência corporal, que eu acabei de falar, a gente fala, nossa, mas parece exercício de criança. Ou de uma maneira positiva, tipo, nossa, tô retomando uma coisa que eu já fiz na vida e descobri que esse conhecimento não foi perdido, eu só preciso redescobrir, né? Ou é tipo, nossa, esse desenho aí podia ter sido feito por uma criança de 4 anos, de uma maneira que tá menosprezando esse trabalho, sabe? E eu acho a primeira posição, assim, mais interessante, sabe? Porque é isso, a criança, quando ela é novinha, né, ela não vai pensar, tipo, eu vou desenhar aqui um retrato do não sei o quê. Não, ela vai o quê? Pegar um objeto que risca e se mover e testar limites. Inclusive avançar limites, né? Que criança que já não saiu do papel, foi pra superfície, pra parede, né? Você se move segurando algo que faz marcas. Existe uma descoberta muito grande nisso e que é perdida. E agora, quando a gente chega mais velho e fala, caramba, quero ampliar um repertório gráfico, você começa a fazer esses exercícios e acontece uma espécie de mágica. Brincadeira, mas não é mágica. De uma aula para outra, você aumenta muito seu repertório do que você consegue desenhar. Porque é só considerar o teu corpo todo e as maneiras que você vai se relacionar com quem tá integrando esse momento do desenho, sabe? Porque a linha, ela não precisa ser só instrumentalizada, reta, perfeitinha,
homogênea, né? Ela pode ter muitas características. Eu tava dando uma aula de desenhos feios e uma pessoa que tá fazendo o curso falou sobre linhas assustadas, linhas curiosas. Que outras palavras a gente poderia falar, sabe? Linhas que perseguem, linhas trêmulas. Linhas. Como é que a gente faz uma linha contente? Como é que a gente faz uma linha triste? Como é que a gente sabe? Existem muitas maneiras da gente pensar e colocar essa energia que vai gerar marcas diferentes. Se a gente quer sempre controlar tudo, você entende que tem uma redução do que pode existir enquanto marca mesmo? Sim, total, com certeza. E é que é isso, para uma sociedade voltada, né, acho que nos últimos anos para a ciência e para uma coisa racional, isso é às vezes não natural de se pensar, acho que o público geral, né? Quando as pessoas chegam no curso, assim, qual você sente que é a principal dificuldade que elas têm em entrar nisso? Você tem uma visão, porque você deu aula para muita gente agora. Você vê alguma semelhança, assim, nessa experiência? Eu consigo dizer 2 perfis, mais ou menos, né? Um deles são as pessoas que gostavam de desenhar na infância, algo aconteceu na metade da vida que fez essas pessoas desistirem de seguir adiante. E aí o outro perfil são as pessoas que desenham muito bem já, que tem uma prática de desenho muito consolidada, mas é uma prática que está vinculada a esse preciosismo, a esse perfeccionismo. E em determinado momento, isso faz com que essas pessoas sintam que elas estão um pouco limitadas, que elas gostariam de explorar e experimentar mais, mas não conseguem, porque repetem o que elas já dominaram. Então tem esses 2 perfis que chegam. Por isso é tão bacana, assim, conversar com as turmas, porque é muito complementar, eu acho, sabe? Porque quem chega nessa pegada de retomar algo da infância, geralmente vem com uma parada mais bruta, sabe? Com um gesto que você poderia dizer que é, entre aspas, mais infantil, porque se permite mais esse descontrole, se abre mais para exercícios experimentais que não alcançam um lugar de esse controle gráfico, né? Mas as pessoas que vêm com esse trabalho mais consolidado e que já tem uma experiência, né? Elas trazem também um outro tipo de repertório mais sutil, nesse sentido, assim, mais... eu acho que, você entende, às vezes o desafio é mais reorganizar as informações. Você acha que isso às vezes é mais difícil? É desafiador pra caramba. Então, assim, não existe uma rota única pra aprender a desenhar. É sempre desafiador. E olha, se Deus quiser, a gente sempre vai encontrar os nossos desafios, sabe? Porque isso significa que a gente tá em movimento, que a gente tá ampliando, que a gente tá buscando ampliar. O que você tá vendo agora como desafios seus na sua prática de desenho? Nossa, eu tô precisando dar atenção mais pros trabalhos de ateliê, sabe? Porque como eu tenho dado muitas aulas e criado muitos cursos, tem sido uma parada muito próspera da minha vida e muito legal, eu sinto que eu acabei deixando um pouco de lado o meu mergulho aqui mais solo, sabe? E eu quero no semestre que vem, por exemplo, organizar isso. Pode falar a verdade aqui nesse podcast? Vou falar a verdade. Pode, tem que falar. Tô falando a verdade até agora, mas eu vou abrir aqui. É uma conversa real. Abrir a realidade dos fatos. Tipo assim, às vezes as pessoas me mandam mensagem querendo comprar as obras que eu produzi aqui no ateliê e eu não tenho como vender, porque elas não estão catalogadas, elas não estão organizadas, elas não estão... Entende? Tem uma parte prática que às vezes eu tenho muita dificuldade. E isso também me prejudica um pouco no sentido de que eu quero ampliar o meu trabalho. Então eu gostaria de trabalhar com grandes formatos. Eu descobri um material que as pessoas ficaram enlouquecidas quando eu postei na internet, que é um bastão a óleo, que eu ainda não usei toda a capacidade desse material, porque eu preciso de grandes formatos, sabe? Então, mas veja bem, eu não posso ser uma acumuladora de obra, entende? Tipo assim, veja bem, tem gente querendo comprar, eu não tô conseguindo vender, mas eu quero continuar a produzir, tem alguma coisa aí que eu tô precisando dar atenção, sabe? Então, é aquela parte que eu falei, que não é só sair criando, a gente tem que sempre articular o que a gente produz, né? Então, eu sinto que eu tenho esse desafio de conseguir organizar essa parte desses trabalhos que já estão feitos, né? Para eu conseguir ampliar esses formatos para seguir com a minha investigação com desenho, com esses outros materiais que demandam esse suporte, sabe? Mais resistente.
E é isso, eu tenho muitas vontades, né? Eu trabalho com tapeçaria também, às vezes fica de lado, sabe? É muito lindo. Preciso retomar. E com a cerâmica também, que eu faço peças de cerâmica, que eu já consegui colocar a cerâmica e as tapeçarias em contato com uma série que eu fiz no ano passado. Mas o primeiro semestre foi curso atrás de curso, sabe? Não deu pra fazer. Tô vendo aqui como é que eu vou me organizar pra conseguir fazer isso, porque tudo vai caminhando junto. Tudo que eu faço no ateliê, eu busco uma maneira de inventar um curso. Mas eu acho que os cursos faz parte da sua prática artística. Oh, com certeza. Os cursos são uma parte de uma prática artística. É que você perguntou os desafios. Meus desafios são muito práticos, sabe? Eu preciso organizar isso. Sim. E aí tem essas vontades de colocar vários caminhos em contato, sabe? Pra fazer esses trabalhos que aproximam. Pra gente não sentir que é tudo fragmentado. Tipo, nossa, eu faço tapeçaria, eu faço cerâmica, eu faço desenho em papel, e aí parece que um tá em cada planeta, mas claro que não é. Mas existe um mergulho. Todos fazem parte de uma mesma pesquisa, assim. Fazem parte de uma mesma pesquisa, mas que a gente precisa colocar em contato. A gente, eu e Deus, não. Preciso colocar em contato, sabe? Eu queria pedir pra você falar dessa palavra pesquisa, assim, porque é uma coisa que eu, antes de ter que lidar com bastantes artistas, não tinha tido contato com a palavra nesse uso, assim, né, no uso que os artistas fazem. Ao mesmo tempo, quando, eu me meti lá numa aula, e aí tinha que fazer apresentações, cada um sobre a sua pesquisa, então eu tive que obrigatoriamente fazer uma sobre o que eu não sabia que era, mas a partir dali eu percebi que era a minha pesquisa, e fazer uma apresentação e achar uma lógica no que eu estava estudando, assim. Mas achei muito libertador, sabe? Todas as coisas que eu estava interessado aleatoriamente se juntavam em mim, né? Assim, de certa forma. E queria que você falasse para as pessoas sobre o que é uma pesquisa de um artista. Essa é uma boa pergunta, sabe? Porque eu já tentei falar sobre isso dando aula para algumas pessoas e eu senti que elas ficaram muito assustadas, sabe? Porque quando você é artista e você tá nesse meio, é uma palavra natural. E essa é uma coisa que eu nunca posso esquecer. O que é natural pra nós nem sempre é natural pra outras pessoas, sabe? Isso pode trazer uma sensação de que, meu Deus, eu não sei de nada, sabe? Ou, nossa, tô com vergonha de perguntar porque eu não sei. E é sempre importante falar. Porque é muito mais problemático a arrogância de quem acha que todo mundo sabe do que você ter uma dúvida. Gostaria de colocar isso aqui, sabe? Boa, fiquei feliz. Obrigado pelo elogio à pergunta. E é isso. E assim, quando a gente fala da nossa pesquisa, diz respeito a o que tem nos interessado, como nós temos nutrido uma prática investigativa em relação a esses pontos que tem nos interessado e como isso nos alimenta para gerar trabalhos de arte. No caso de arte, né? Então, quando nós falamos de pesquisa, é muito mais interessante, né, eu vejo dessa maneira, a gente pensar no que orbita em torno de nós, o que nós mantemos perto de nós, o que a gente tem na nossa mesa de trabalho, o que a gente tem ao lado da nossa cama, sei lá, tô dizendo se isso nos nutre enquanto trabalho, tá, gente? Acho que essa é uma boa divisão, assim, eu falo, o que nutre a sua pesquisa que tá perto do cotidiano, o que você tá andando por aí e faz um tan, sabe quando faz um tan? Isso me interessa, eu preciso coletar isso, eu preciso fotografar isso, eu não sei direito porquê, mas eu preciso lidar com essa coisa. A minha dica é, confia naquilo, coleta aquilo, vai colocando isso perto de você, que depois de um tempo você vai falar, caramba, agora que eu já coletei esse tanto de coisas, eu consigo entender o que tem chamado a minha atenção. Se eu adoro comer macarrão com molho vermelho no almoço, e isso é uma coisa que é muito importante pra mim, isso não necessariamente faz parte da minha pesquisa. Isso pode ser só uma coisa que eu gosto de fazer no lazer, porque no fim de semana eu gosto de sair pra comer. Dá pra entender a diferença? Mas se quando eu estou pedindo prato de macarrão, eu olho pra aquele macarrão e falo, cara, esse macarrão me interessa. Pra além do meu momento de lazer, coleta essa informação, mesmo que pareça que não faz muito sentido, deixa perto de você, que com o tempo você começa a entender o que tá te interessando, sabe? Esse é um começo pra gente entender do que se trata uma pesquisa. Com o tempo, existem muitas metodologias, sem ter medo de falar dessa palavra, porque muitas vezes metodologia para as pessoas parece que é uma coisa rígida, mas não é. É uma maneira de nós nos aproximarmos e nos organizarmos em função das informações que a gente coletou. A gente consegue desenvolver
trabalhos e exercícios, entender o que é isso, o que a gente está querendo falar, o que a gente está querendo colocar no mundo. Eu acho que isso que você falou, de você perceber isso que já te chama atenção, é muito bom, porque normalmente as pessoas que se interessam em arte, ou que estão criando alguma coisa, eu sinto que elas já têm isso aflorado, né? Essa busca por alguma coisa, é isso. Às vezes ainda não racionalizou, mas tem algo que, se você está fazendo algo que você, né, um trabalho que você consegue colocar algo de si naquele trabalho, né? Vai criando uma unidade, porque você tem interesses ali. Para mim, eu acho que também tem, é isso. Para cada um vai ser uma coisa, né? E são as pesquisas mais diversas possíveis, né? Tem pesquisa sobre, sei lá, azulejo, né? Com intestino, com entranhas, da Adriana Varejão, sei lá. E aí o que isso significa, né? E outras coisas que alimentam isso, mas já vi pessoas apresentando pesquisas sobre garagens, né, sobre letras das mais diversas, sobre arquivos corrompidos digitalmente, o glitch que tá ali, né? E aí você, sei lá, eu acho interessante quando você consome o artista e você... É isso, aquilo de certa forma é um indício de como ele vê o mundo, né? Do que interessa para ele no mundo, né? É o que te chama a atenção? O que você para na rua e tira foto? De uma maneira muito, assim, descontraída, eu falo para as pessoas, tipo, gente, vocês têm que confiar na sua brisa. Confia na sua brisa, entendeu? Porque daí a gente, com o tempo e com o estudo também, né, a gente consegue transformar o que é uma curiosidade ingênua em uma curiosidade do saber. Uma curiosidade que gera pesquisa. Então, eu sinto que muitas pessoas matam esses processos quando elas se interessam por alguma coisa e falam, ai, mas que bobeira, por que eu vou fazer isso? E às vezes pessoas ao redor falam dessa maneira, sabe? Mas é porque, às vezes, quando você entra nessa brisa e começa a fazer as coisas, raramente você vai ter um feedback de outras pessoas que não estão naquela brisa que você tá, né? E pode soar estranho, né? Pode soar esquisito, né? Por que essa pessoa agora começou a postar, sei lá, fotos de... Sei lá, uma coisa que eu adoro, ainda não entendi, né? Eu tenho vários tiradas, né? Mas comunicados de síndico do elevador, sabe? Eu amo, tem umas coisas esquisitíssimas e tem umas fotos que eles colocam em baixa resolução, que já é outra coisa. Mas é isso, né? Como você, às vezes, dividir essa sua pesquisa, ainda mais no começo do trabalho, não necessariamente vai reverberar, nem mercadologicamente, não traz um resultado, né? Isso que você está falando do desenho feio, né? Traz um resultado financeiro, não traz um resultado de pessoas necessariamente interessadas. E aí lidar, talvez, com esse momento é difícil das pessoas, elas começarem a dividir o que interessa para elas, talvez alguma técnica que elas estão começando, fotografia, desenho, escrita, isso não gerar retorno. É, porque a gente não pode de cara buscar aprovação. Sorry, tipo, não é assim que funciona, sabe? Assim, o que a gente pode buscar mais que aprovação é companhia, sabe? Por isso que é tão importante vocês estarem aqui escutando a gente também, né? Ou buscarem cursos, buscarem grupos de artista, né? Orientação de processo. Existem muitas maneiras de você estar junto de pessoas que também estão discutindo e que vão poder trazer perspectivas a respeito do que você está realizando. Não dá para ficar fazendo isso solitariamente. A gente não cresce sozinho. É muito importante buscar essa companhia. E a partir do momento que a gente tem essa companhia companhia de seres humanos, mas também de livros, de outras pesquisas, ou seja, é entender quem é você e isso que você tem feito nessa trama de conhecimentos que é maior que a sua própria vida. Isso faz com que você se localize, não se sinta viajando na maionese, mas sim pertencente dentro desse conhecimento que é maior do que você. E também não faça um trabalho alienado. Porque quando eu digo confie na sua brisa, é para iniciar. Mas depois que você iniciou, né, e começou a coletar esses interesses, a gente precisa entender quais são os valores que estão envolvidos no que eu estou produzindo, se isso está indo em direção ao que me interessa, ou eu preciso buscar novas rotas, né, se isso está eticamente conectado com o que eu quero colocar no mundo. Então tem várias questões que aí exigem uma dedicação, porque não é você só criar do além. Me interessei e fiz, sou artista. Não, exige você se debruçar no seu trabalho, você buscar essa interlocução e esse aprofundamento. E isso é um processo de bastante tempo. E é muito gostoso de se fazer também, porque é isso, Dani, é se descobrir, sabe? E descobrir é isso, você vai pegar aquelas coisas externas que te interessam e aquilo vai passar por dentro de você, né? Tá entrando aqui, né? Vai passar por dentro de você e pelas suas experiências pessoais, suas experiências
técnicas e suas vontades e o que você acha ético ou não, etc. E vai sair, né? De você de alguma outra forma. Tipo um desenho de observação. Vai sair, e aí como vai sair o controle que você tem disso, se você tem controle, se você quer ter controle, se você não quer, são decisões, assim, mas eu acho que isso que você falou é uma dica recorrente de outros participantes, de professores, de artistas maneiros, assim, que às vezes a gente vai ler textos, que putz, acha uma turma, né, acha uma galera que gosta disso, que vai trocar com você, isso ajuda em todas as frentes, né, tanto de criar, quanto às vezes até profissional, assim, né, você quer um apoiar o outro para crescerem juntos. Vários profissionais que às vezes a gente vê, normalmente eles vieram parte de algo que estava acontecendo, assim. Uma das questões que mais me interessou no Arte e Medo, Dani, e que eu repeti muito também desde que a gente gravou aquela aula, é a questão do porquê a gente repete gerações em gerações. Veja bem, esse livro foi escrito há 30 anos e ele tá atualzíssimo, né? Por que é que a gente repete gerações após gerações o mito do artista individual, que é esse artista que olha para o próprio coração, descobre uma grande inspiração e produz solitariamente. Esse mito é uma das grandes frustrações que faz com que as pessoas não sigam em frente, porque elas estão lá sozinhas, elas olham para o próprio coração, não encontram a super inspiração, encontram medo, nervoso, insegurança, né? Muito mais do que, tem esses momentos de glória, tem felicidade, tem tudo isso, né? Mas a gente encontra coisas esquisitas dentro de nós também, né? Não sei vocês, mas eu dentro de mim encontro. E aí você fala assim, caraca, né? Eu não devo servir pra isso, porque eu deveria, se eu fosse uma artista iluminada, aí eu já devia ter descoberto sozinha no meu ateliê e feito uma grande obra. Só que assim, não acontece isso, sabe? A gente precisa estar em relação com as pessoas. Isso é extremamente transformador. E não só com as pessoas, gente. Eu li recentemente o livro A Terra Dá, a Terra Quer, do Nego Bispo. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? A nossa humanidade, ela só pensa na humanidade. A gente precisa pensar numa visão cosmológica, né? Nós não precisamos só estar em contato com outros humanos. A gente precisa estar em contato com os outros viventes, com as outras existências. Ou seja, sair do nosso próprio umbigo, sair da nossa própria caixinha e buscar o contato, a interação, o diálogo, seja lá de qual maneira a gente for estabelecer isso. Muito lindo, Helena. Muito feliz que você participou. Acho que você traz pontos assim que muitas vezes artistas não falam tanto assim, né? Acho que eles às vezes, não sei se tem uma seriedade da manta do artista profissional e bem-sucedido que já passou dessa discussão, né? Já quase não se interessa, assim. Acho tão gentil e tão legal como você incorpora isso na sua fala, nos seus cursos e na sua. Acho que sua prática artística, quando a gente conhece você, também cresce, assim, sabe? De ver que ela é permeada por isso também. Que bom, Dani. Feliz. Fico emocionada de saber disso. É isso. Espero que as pessoas tenham gostado, Helena. Queria agradecer muito estar aqui conversando. Eu também adoro trocar ideia com você. Eu admiro muito a Seiva. Todos os projetos que você se envolve, assim, que eu fico sabendo, é realmente tudo muito legal. Então, fazer parte aqui desse podcast também me fico muito honrada, feliz. Pô, você quer deixar algum último recadinho? Eu vou deixar aqui para vocês conhecerem o trabalho da Helena, seguirem lá, fazerem os desenhos feios os máximos possíveis que vocês puderem. Não, é isso, gente. O meu recado é... Eu acho que a mensagem da Seiva, ela é muito legal, assim, como é que a gente pode buscar essa coragem para enfrentar uma vida que ela não é feita de positividade tóxica, mas é feita de muitas alegrias também, né? Desafios. Então, eu acho que a história é a gente se abrir para a complexidade da vida, né? A gente não se iludir com histórias que outras pessoas contam e entender que... Eu concordo muito, sabe, Dani, com o que você falou, de que a graça da vida é a gente experienciar, sabe? Essa história de que a graça da vida é ser tudo positivo é uma furada, sabe? E é nessa pluralidade que a gente encontra as maravilhas, sabe? Então, acho que meu recado é mais esse, além de me sigam no Instagram, é claro. Quando a Helena conseguir vender as obras dela, comprem as obras. Comprem minhas obras. Não, e é isso, contem comigo, eu já falei isso na aula, mas eu vou falar de novo, contem comigo, contem com o Dani, contem com a Seiva, pra gente ser esse interlocutor também, sabe?
Não só nós, né? Mas nós também, tá bom? Acho que a gente está se colocando aqui para a gente fazer parte com vocês que estão ouvindo desse grupinho que a gente quer crescer. Crescer não necessariamente profissionalmente, financeiramente, né? Mas crescer como seres humanos, investigadores e criadores juntos. Se tiverem qualquer dúvida, podem me chamar lá no Instagram, que eu sou uma pessoa acessível a respeito. Boa, diva acessível. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Valeu! Antes de me despedir, de verdade, eu quero agradecer demais a você que está acompanhando a primeira temporada da Clareira. Se você quiser ouvir mais conversas como essa, não deixe de nos seguir. Curta, dá umas estrelinhas, ou seja lá o que o aplicativo que você ouve oferece para você nos ajudar a convencer o algoritmo de que esse projeto é um projeto importante. Ele é um projeto independente, então todo apoio é muito importante pra gente. E nos vemos na semana que vem. Um beijo. Esse podcast faz parte de um projeto maior chamado Seiva, que a gente está desenvolvendo em várias frentes. Além do podcast, tem livros, cursos, newsletter, e você está mais do que convidado para saber mais sobre isso no nosso site, www.seiva.com.br, e também entrar no nosso Discord para conversar tanto sobre esse episódio, quanto sobre qualquer outro assunto que envolva artes e criatividade. Eu te espero lá.